Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu analiso a sua carteira, tá bem? Essa é a série que eu tô analisando a carteira dos inscritos do Status Invest. E para isso eu pedi para que vocês me enviassem as carteiras de vocês lá no meu Instagram, @joão.daronco. Eu vou trazer uma análise do que eu acho que dá para melhorar, o que dá para mudar, se tá bom. Acho que faz bastante sentido. E mais uma vez, se você tá gostando dessa série, acha que faz sentido eu continuar, deixa nos comentários que eu vou estar lendo todos os comentários. Quero saber o feedback de vocês, o que vocês estão gostando. Semana passada a gente divulgou a primeira carteira do Robson, tá? Hoje a gente vai trazer a carteira do Pedro. E nas semanas posteriores também tem diversas outras carteiras bastante interessantes e peculiares para serem analisadas. Para não perder nada, se inscreve no canal. Assim você fica por dentro de todo o conteúdo do mercado financeiro, de todos os vídeos que eu produzo aqui para o canal, tá bem? Deixa um like nesse vídeo, isso ajuda muito o vídeo a chegar a mais pessoas. E também pode mandar lá qualquer feedback, crítica no meu Instagram, @joão.daronco. Para começar, quero contar um pouquinho de quem que é o Pedro, tá? Porque muitas vezes grande parte de vocês pode até se identificar com o Pedro. A carteira que a gente vai analisar hoje é do nosso querido amigo, querido inscrito Pedro Neto, tá? Ele me escreveu o seguinte: boa tarde, João. Meu nome é Pedro Neto, tenho 22 anos, então um cara bastante novo, ponto aqui interessante. Ele é estagiário de piloto de navio e o objetivo fundamental dele é viver futuramente com a renda dos investimentos, além de ter uma boa aposentadoria. Ele começou faz pouquíssimo tempo, em junho desse ano, quando ele fez um curso sobre investimentos e hoje ele busca entender melhor onde investir o patrimônio, tá? Então ele investe atualmente em ações, fundos imobiliários e renda fixa. A renda fixa ele até mencionou que é onde ele deixa o dinheiro parado, entre aspas, porque a renda fixa é infinitamente melhor do que a poupança, diga-se de passagem, tá certo? E ele deixa esse dinheiro parado enquanto ele analisa ações e FIIs para investir, para quando houver algum tipo de oportunidade aumentar a posição. E aí o primeiro ponto que eu trago, 2 pontos, tá? Primeiro, é um investidor bastante recente na bolsa, investe desde junho, então está estruturando a sua carteira. Esse é um bom ponto para você parar, olhar a carteira e ver se faz sentido ou não, tá? Por quê? Porque você consegue rebalancear com os próximos aportes, né? Você tem um grande percentual de renda fixa que deve migrar para renda variável, dependendo muito do seu perfil. Então você consegue balancear essa carteira melhor em uma distribuição que faça mais sentido para o seu perfil. Então, é uma pessoa que está começando faz pouco tempo, investe em FIIs e ações e também é alguém muito novo, que busca ter renda nos investimentos e uma boa aposentadoria futura, tá bem? Então acaba que um perfil como esse, eu vejo que pode buscar também um pouco mais de small caps, né? Aquelas pequenas empresas que muitas pessoas não olham, mas, ao meu ver, podem trazer retornos muito, muito, muito interessantes, principalmente para quem tem muito tempo, e não só tempo, tem que ter também estômago, porque muitas vezes essas small caps oscilam mais do que o normal. Nessa imagem aqui eu estou mostrando para vocês qual é a composição da carteira do nosso amigo Pedro, tá certo? Ele tem 25% ações, 13% em FIIs e 60% em renda fixa. Primeiro ponto, como o Pedro mencionou, né? Ele está começando a estruturar agora. Primeiro ponto é entender qual é a distribuição ideal da carteira do Pedro, como o Pedro se sente confortável. Eu, João Daronco, no início da minha caminhada como investidor, eu me sentia confortável com 100% da minha renda, dos meus investimentos, em renda fixa, tá certo? Então eu tinha lá, basicamente, tinha um pouco de pós, um pouco de pré, um pouco de inflação, basicamente renda fixa, tá certo? À medida que o tempo foi passando, eu fui migrando desse percentual de 100% de renda fixa para um percentual mais próximo de 100% de renda variável, 90% de renda variável. Então, minha renda fixa caiu de 100 para 10, tá? Próximo disso. O Pedro, eu acho que ele tem que entender qual que é o percentual que faz sentido para ele, qual que é o percentual que ele consegue dormir tranquilo. Como ele tem um horizonte muito longo, tem até um livro bem interessante, Stocks for the Long Run, que mostra que a classe de ativos que melhor performou foi ações, tá? Então a exposição em ações, exposição em renda variável, pode trazer maior retorno quando a gente pega um horizonte mais longo, né? Grande ponto aqui é ter estômago, tá certo? Como seu objetivo é aposentadoria, isso dá um prazo de investimento longo
para mim faz bastante sentido ter uma exposição maior em ações. Segundo ponto, João, 13 ativos. Vamos começar por ações. Nosso caro amigo Pedro, ele tem algumas ações interessantes na carteira. E no primeiro ponto de vista, no primeiro momento, eu já vejo uma carteira bastante concentrada em commodity, tá? A gente tem várias posições ligadas a commodities, diferentes commodities, mas a commodities como um todo, tá certo? Vou citar algumas aqui. Gerdau, siderurgia, mas está um pouco relacionada a commodity, né? A gente tem Klabin, né? Papel e celulose. A gente tem Prio, PetroRio, que está ligada a óleo e gás, petróleo. A gente também tem Unipar, petroquímico e Vale. O principal ponto que eu chamo a atenção aqui é um percentual de alocação de 35,6% em Vale, tá certo? A Vale tem sofrido muito por conta de toda a questão de minério de ferro, etc. 35% dentro da carteira de ações eu entendo como um percentual bastante relevante. Eu vou abrir aqui no Status Invest para a gente dar uma olhadinha em Vale. Como é a sua maior posição, acho que quanto maior a sua posição, mais em cima você tem que estar daquela ação. Vale, vou comentar um pouquinho para vocês o que aconteceu com o Vale recentemente, como vocês podem ver aqui no gráfico, tá? A gente teve uma disparada da Vale a partir de 2020, desbalanceamento global da cadeia de commodities como um todo, minério de ferro se beneficiou, tá certo? E com isso, o preço do minério foi para o seu all-time high durante 2020, início de 2021, início de 2022. All-time high, para quem não conhece, é o preço mais alto de todos os tempos. Isso foi o que aconteceu com o preço do minério de ferro, tá? A Vale gerou muito caixa, distribuiu ótimos dividendos, como vocês podem ver, um yield aqui de 24% nos últimos 12 meses, yield muito interessante, e a partir de então, dada toda essa questão desse cenário global da recessão, a commodity que mais sofre é a metálica. Se você quiser que eu faça um vídeo só sobre commodity, deixa aí nos comentários, não vou me estender muito nesse ponto, mas a commodity que mais sofre é a metálica. E aí a Vale tem sofrido um pouco, caindo sua cotação de quase R$100 para próximos de 65, 64, né? Volátil e varia muito conforme o minério de ferro, o preço do minério de ferro no curto prazo. No longo prazo existem outros drivers interessantes. Então, Vale uma posição que eu acho interessante, mas recomendaria para o investidor como Pedro, iniciante, tentar diluir um pouco essa participação inteira na carteira. A gente está falando aí de, como eu disse, 35,6% é bastante coisa dentro da carteira. Eu diluiria um pouco, tá certo? Tentaria, por estar no início, não ter nenhuma posição com mais de 10%, tá? Não porque eu não recomendo ter posições mais do que 10%, maiores que 10% na carteira, tá? Por exemplo, eu tenho posições na minha carteira pessoal superiores a 10%, e não vejo problema nisso. O problema é que quando estamos começando, muitas vezes a gente não entende o cerne do investimento, não consegue entender totalmente a tese. E quando cai essa posição e essa cotação, e isso machuca muito mais o nosso bolso, isso pode trazer alguma certa estranheza e isso tirar você do jogo, não é isso que a gente quer, tá? Então, tomaria cuidado com essa grande exposição a Vale e a commodities no geral. Uma outra posição que chama a atenção é WEG. WEG é uma empresa muito interessante, que cresceu muito ao longo dos últimos anos, cresceu entregando rentabilidade, que é o mais difícil, tá certo? Pedro, ele acaba por ter 15% na carteira em WEG. Eu gravei um vídeo aqui sobre WEG já, sobre o que eu acho de WEG. Dá uma olhada lá. Como eu já mencionei nesse vídeo, eu até posso abrir aqui no status pra gente dar uma olhadinha em WEG, tá? WEG 3. O que eu acho de WEG, né? A gente tá aí muito próximo de R$30, a cotação caiu bastante nesses últimos tempos, mas não caiu tanto assim. Tá? Eu entendo a WEG com um preço-lucro de 33 vezes, caindo para próximo de 30 vezes 2022, com uma empresa que não esteja uma barganha pura. Eu acho que tem muito mais oportunidade na bolsa, e aí talvez faça sentido redirecionar para algum outro ativo. Tá? Até a avaliação dos analistas do consenso de mercado é bem dividida. Né? 2, forte venda, 2, aguardar e 6, comprar. Então a gente tem aí meio a meio, né? Das últimas 7 revisões, 7 foram para baixo. Então, WEG é um ativo que eu acho que faria sentido dar uma revisada, tá certo? E aí, com o passar do tempo, com a sua alocação migrando da renda fixa para renda variável, adicionaria alguns ativos e diluiria algumas posições mais relevantes, tentando não passar mais que 10% de participação em uma posição, tá? Nosso caro amigo Pedro também tem bancos, tem telecom, energia, entre outros.
Eu acho que de energia eu adicionaria mais alguns nomes, tem outros nomes que eu acho bem interessantes, que me parecem estar muito descontados, que devem distribuir muito dividendo para o seu acionista, tá? Banco, eu acho que também tem alguns nomes interessantes aí que não estão na carteira, daria uma olhada, tá? Mas, no geral, seriam esses os recados. Passando para fundo imobiliário, o que ocorre é que o nosso querido amigo Pedro tem apenas 6 ativos de fundos imobiliários, tá? Particularmente, eu acho que é um número bastante pequeno. Eu recomendaria você, à medida que você fosse avançando, adicionasse mais ativos dentro dessa sua carteira de fundos imobiliários, tá certo? Eu acho que o número-chave aí, tanto para ações quanto FIIs, seria 15. 15 eu acho que é um bom número, tá certo? A renda fixa, como você mesmo mencionou, é o local onde o seu dinheiro fica parado, até você achar uma oportunidade. Como você está começando, eu não teria pressa. Se você que está assistindo esse vídeo também está começando, eu não teria pressa nenhuma para alocar esse recurso, tá? Muitas vezes você pensa, bom, vai ser meu Deus, a gente tá na maior oportunidade dos últimos anos. Crises sempre acontecem. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, de 1900 até 1993, a gente teve, basicamente, uma queda de 15 a 20% no mercado a cada 6 anos. Então, crises sempre acontecem. O importante é ter paciência, não precisa ter pressa. A pressa é inimiga da perfeição. À medida que você for entendendo o seu perfil, você vai alocando seu dinheiro nas melhores oportunidades que você entender, tá bem? Para finalizar, até queria comentar com vocês uma questão bem interessante. O Pedro, ele acabou por assinar a Suno, tá? Depois que ele me mandou lá a carteira dele, a gente conversou um pouco, ele assinou a Suno na promoção que a gente tinha semana passada, do status mais a Suno, ele acabou adquirindo. Acho que vai dar uma facilitada muito boa para ele, porque acaba que ele tá montando essa carteira, tem muito ativo para olhar, e muitas vezes você não sabe por onde começar. Então, eu acho que uma próxima vez que a gente analisar a carteira dele vai estar muito mais bem estruturada. E é isso que eu queria trazer para vocês. Quero saber se vocês estão gostando dessa série de analisando a carteira dos inscritos. Deixe aqui nos comentários se você tem alguma peculiaridade parecida com o Pedro, não tem. Quero saber de você. Tá gostando, não tá? O que dá para melhorar? Deixa nos comentários, deixa um like, se inscreve no canal para acompanhar todos os nossos vídeos e me segue lá no Instagram, @joão.daronco. Manda suas dúvidas, críticas, feedbacks, sou bastante aberto para ajudar vocês a investir, tá bem? De investidor para investidor, é isso. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.